Com alegria que eu saúdo a todos os congressistas com a doce paz do Senhor Jesus. Vou aproveitar que nós estamos de pé. Vou ler aqui 3 versículos que estão lá no livro de Segundas Reis, capítulo 5, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Somente até aqui, podeis assentar. Confesso que diante de uma grande responsabilidade como essa, de estar trazendo uma porção da palavra de Deus, no penúltimo período do Congresso, 37º Congresso da Mobrart, a qual eu tenho a alegria de saber que de alguns Deus me deu a honra de, desde 1999, participar dos congressos, dos retiros da mocidade. Eu sou muito agradecido a Deus por isso, mas sendo o penúltimo congresso de um congresso tão abençoado, onde nós já ouvimos tanta coisa boa da parte de Deus, vinda por parte dos jovens, moças e rapazes, vindo por parte dos ungidos de Deus, que trouxeram grandes mensagens para nós. Isso aumenta o peso da responsabilidade de estar diante de vocês, mas o que nos deixa aliviados é saber que diante desse peso, nós temos a confiança que o Senhor que promoveu tudo isso está aqui nesta manhã, né? E o tema desse congresso: jovens, façamos a obra de Deus com a força da sua palavra. É confiando na palavra de Deus que nós estamos aqui, confiando que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que está no seu coração fazer até o último dia desse congresso. Se sinta privilegiado por Deus ter te convocado e te chamado e te colocado aqui nesses dias, porque eu creio que Deus está trabalhando na nossa mente, na mente de vocês, que nós podemos dizer que é uma nova geração que Deus está levantando no meio da obra de Deus. Nós podemos contemplar esse crescimento na obra de Deus e vocês fazem parte disso. Deus está ensinando a cada um de vocês a se tornarem homens e mulheres que farão a diferença aqui neste mundo. Mas eu quero me ater à palavra, né? A palavra de Deus, ao que Deus inspirou no 2º livro dos Reis de Israel, no capítulo 5, que vai contar a história de um grande homem, Naamã. Um homem que era general do exército do rei da Síria, se dirigia direto ao rei, um homem de um posto de grande responsabilidade e privilégio, mas que era assolado, né? Ele era um homem que, eu achei interessante quando eu li o texto, que a Bíblia vai dizer com S maiúsculo, que o Senhor é que dava vitória a Naamã nas suas guerras. Então ele era um homem que Deus, embora ele sendo de outro povo, mas Deus tinha um projeto na vida de Naamã, e para que o projeto de Deus na vida de Naamã se cumprisse, foi necessário que Deus permitisse ele ter uma doença para aquela época incurável,
e que fazia com que ele tivesse, que as suas atividades fossem restritas até no seu contato social com as pessoas. Triste. Nós sabemos que a lepra, naquela época, era uma doença que era terrível para eles. Mas o foco da minha palavra não é Naamã. O foco da minha história é que em algum momento, Naamã, ele participou de uma investida contra o povo de Israel. E em uma dessas investidas, ele trouxe como escrava uma menina do povo de Israel. A Bíblia não fala o seu nome. A Bíblia não cita o nome dos seus pais. A Bíblia não dá nenhuma informação sobre essa menina, essa moça. Só diz que era uma moça do povo de Israel que foi levado cativo para a Síria e que de alguma forma ela acabou parando na casa de Naamã para servir a esposa desse grande general. Lá em Israel, nesse período, estava exercendo um grande ministério profético, o grande homem de Deus, Eliseu. E Eliseu, como nós todos sabemos, Deus operava grandes coisas através da vida de Eliseu. E eu creio que fazia pouco tempo que essa menina estava na casa de Naamã, porque ela era nova e sabia que na terra de Israel ela não falou algum profeta, ela citou especificamente um profeta. E lá está Eliseu exercendo o seu ministério. E para ajudá-lo nas suas atividades, Deus designa para estar ao lado dele um outro jovem também, chamado Geazi. Ele viu Eliseu ser chamado, ele foi escolhido, ele teve grandes experiências ao lado do profeta Eliseu, ele recebeu conselhos do grande homem de Deus, ele viu Eliseu, através da vida de Eliseu, Deus ressuscitar o filho da sunamita. Ele viu grandes coisas. E aí eu crio um grande paralelo, porque a minha mente, ela fica dividida entre Israel e a Síria. Eu vejo uma menina que está escrava, numa situação toda desfavorável para ela, longe dos seus pais, longe da sua terra, longe da sua casa, mas está ali servindo. E lá em Israel, eu vejo um rapaz que está vendo coisas maravilhosas, que está vivendo talvez o melhor momento da sua vida, que vê que todas as coisas lhe são favoráveis, porque ele está ao lado de um grande homem de Deus, ao qual Deus se manifesta tremendamente na vida dele. E aí eu parto para fazer uma reflexão desde o primeiro dia que chegou às minhas mãos o tema desse congresso: João e Salomão, Eclesiastes e 1 João. O que esses dois homens têm em comum? Ambos eram homens que já haviam vivido grandes coisas, de certa experiência na vida, e ambos estão escrevendo para outras pessoas conselhos dos quais eles vivenciaram e agora eles querem deixar como legado para a sua geração palavras que os ensine a serem mais felizes, mais sábios, mais prósperos em sua vida. Por várias vezes, Salomão em Eclesiastes vai usar a palavra guardar, no sentido de guardar mandamentos, guardar preceitos, guardar conselhos. E por diversas vezes também João vai usar a mesma palavra no mesmo sentido: guardar mandamento, guardar preceito e guardar conselhos. Eles querem encurtar o caminho daqueles aos quais eles querem alcançar com essas palavras até a vitória, até a prosperidade, até a bênção. Dizem que Salomão, quando escreveu Eclesiastes, você pega os livros de Salomão, Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Dizem que Cantares ele escreveu quando estava na sua juventude ainda.
A juventude é a época das grandes paixões. A juventude é a época das grandes novidades, dos grandes sonhos. E isso faz com que vocês sejam mais sensíveis às coisas que estão ao redor de vocês. Vocês vivem as coisas com mais intensidade. Quando um jovem ama alguma coisa, ele ama mesmo. Quando um jovem, ele põe no seu coração de buscar ser um profissional em alguma área, ele se entrega totalmente aos estudos para conseguir. Porque há isso no jovem. Ele é intenso, ele tem intrepidez, ele é ousado. Por isso que João vai falar: vós sois fortes, porque há uma força em vocês, a força da juventude. Mas vocês não são como todos os jovens. Vocês são jovens que Deus escolheu para um projeto diferente. Vocês são hoje a geração Geazi, aqueles aos quais Deus vos escolheu para estar do lado dos homens de Deus, ouvindo e vendo Deus operar grandes coisas. Mas uma coisa eu queria deixar para vocês usando o exemplo da moça. Jovem, peguem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você vai ver que os nomes dos jovens que estão na Bíblia, que se despontaram como exemplo para nós, como já foi citado nesse congresso, e eu poderia citar José, que lá dentro do Egito, tendo o seu nome mudado, tendo que viver em outra cultura, longe dos seus pais, mudaram o seu nome, mas não mudaram a identidade de José. Ele não esqueceu de quem ele era, do Deus ao qual ele servia ali naquele lugar. Ele foi fiel, mas ele foi fiel em meio a situações totalmente desfavoráveis a ele. Por ser fiel a Deus, ele foi parar na prisão. Por ser fiel a Deus, ele foi acusado. Por ser fiel a Deus, ele sofreu. Mas, assim como a José, como os 3 moços que estavam na Babilônia, José no Egito, os 3 moços na Babilônia, que também tiveram seus nomes mudados, mas a Babilônia não foi capaz de mudar o seu caráter, mudar aquilo que eles aprenderam, mudar o seu ideal de vida, mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de comer, o seu jeito de agir. E com isso eles se despontaram na Babilônia como grandes homens, porque Deus era com eles, mas eles tiveram que passar por momentos desfavoráveis. E essa menina, ela está numa situação desfavorável. Mas sabe o que eu aprendi lendo essa história e juntando tudo isso com esse congresso? Eu aprendi que nós podemos estar em uma situação desfavorável, mas isso é menos importante se nós tivermos conosco o favor de Deus. Assim também como nós podemos estar em uma situação favorável, mas perdermos a nossa bênção exatamente por isso. Aquela menina, com uma palavra, ela demonstrou que ela conhecia e confiava no poder da palavra do seu Deus. Ah, quem me dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que há lá em Samaria. Ela não falou, talvez ele curaria ele, quem sabe ele curaria ele. Ela falou, com certeza ele curaria o meu Senhor. Que convicção, que atitude, em meio a situações desfavoráveis, ela conhecia o favor de Deus. Nós conhecemos o favor de Deus. Não há desculpa para nós deixarmos de fazer a obra de Deus. Por outro lado, nós vimos Geazi. Você pega aí João, gente, tem tudo a ver, esse congresso está muito ligado, né? Linkado uma coisa com a outra. Porque aí você vai ver João falar, lá no mesmo capítulo, logo no versículo depois, né? No capítulo 2, versículo 14 é o tema, logo depois João vai falar assim, não ameis o mundo nem o que há no mundo. E ele vai falar de 3 coisas que arruína na vida de um homem. Que é a concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa foi a desgraça de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Foi a desgraça de Geazi e tem sido a desgraça de muitos. Porque a carne fala da natureza. E Geazi, ele deu lugar à sua natureza. Ele viu o profeta de Deus rejeitando toda aquela riqueza, todo aquele ouro, toda aquela prata. Porque o profeta de Deus, por nem ter atendido aquele general, ele demonstrou que ele queria que a glória fosse toda do Senhor. E a glória foi do Senhor. Porque depois de curado, Naamã falou uma palavra. O projeto de Deus se cumpriu na vida dele, porque ele reconheceu quem era o verdadeiro Deus. Me perdoe, meu Senhor, quando eu estiver na casa de Rimom e me abaixar para que a mão dele toque a minha cabeça. Mas agora, todas as vezes que eu for adorar, eu vou adorar somente ao Senhor, Deus de Israel. Ele entendeu quem era o Deus verdadeiro. Ele entendeu que no momento da sua lepra, Rimom não teve como dar solução. Mas o Deus que ele não conhecia tinha providenciado uma escrava, uma menina, que lá na Síria não perdeu a sua identidade e nem esqueceu do seu Deus. E com uma palavra fez a diferença na vida de Naamã, fez a diferença de toda aquela geração. Eu quero dizer para você, jovem de Deus, que nós temos como um grande desafio, porque no Eclesiastes, você vê que eu estou mesclando porque é muita coisa. Eu vejo Salomão, ele por várias vezes ele tenta definir. Ele está falando de toda a vida dele. Ele já estava com a idade avançada. E agora ele quer resumir. Ele quer deixar uma mensagem para nós assim. De todas as coisas. O que é mais importante? E lá no capítulo 12, no verso 13, ele vai dizer. No final, depois de tudo isso que vocês leram, a minha carta, o meu livro, a minha história, a minha biografia. No final de tudo, sabe o que é mais importante? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Essa é a proposta de Deus nessa manhã, nesse congresso para as nossas vidas. Jovens, façamos a obra de Deus. Mas pastor, como? Eu não sou tão inteligente como Salomão. Eu não sou tão forte como Davi. Eu não tenho a audácia de Paulo. Eu não sou como o pastor fulano. Eu não sou como o jovem cicrano. O tema nos diz que é para você fazer a obra de Deus com a sua força, confiando na sua força, confiando na sua sabedoria, confiando no seu poder aquisitivo, confiando na sua beleza. Não, o segredo é fazer igual a menina. Confiar na força que tem a palavra do nosso Deus. E que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.